Oi, gente. Olá, meus amigos. Como é que foram de final de semana? Ficaram em casa, conforme a recomendação. Lembrando que as pessoas com deficiência fazem parte do grupo de risco, então a gente não pode relaxar com relação a essa questão do isolamento, porque o atendimento prioritário a gente sabe que nem sempre ele será garantido. Então, a melhor coisa que a gente que tem pessoa com deficiência na família, ou que é pessoa com deficiência, tem a fazer é ficar em casa, nada de sair. E hoje, atendendo aí a muitas perguntas que eu tenho recebido sobre o auxílio emergencial, eu já fiz 2 vídeos sobre isso, mas restam muitas perguntas, e eu já quero esclarecer que nem todas essas dúvidas eu também consigo responder, porque a gente não tem, por parte do governo, todas essas respostas, conforme as pessoas vão precisando, né, fazer esses pedidos, e aí as coisas acontecem e elas não conseguem, ficam essas dúvidas, mas que nem todas essas dúvidas também eu vou poder responder aqui para vocês. Mas vamos fazer o possível para tirar o maior número de dúvidas que vocês tenham. Então, esse programa é o programa Inclusão de A a Z. A gente discute os direitos da pessoa com deficiência nesse programa. Estamos fazendo essas lives de segunda a sexta, sempre às 3 horas, sempre com um tema novo. Semana passada tivemos vários convidados, então quem ainda não viu esses vídeos depois vão estar no YouTube. Nós estamos gravando pelo YouTube e pelo Instagram, então não se esqueça de se inscrever no YouTube e de me seguir lá no Instagram, tá certo? O tema, como eu falei, é o auxílio emergencial. E a gente vai, então, explicar primeiramente o que é esse auxílio, né? É um benefício que foi concedido pelo governo federal nesse momento de pandemia, então esse benefício corresponde ao valor de R$ 600, mas ele pode, dependendo da condição da família, ele pode chegar a R$ 1.800, a gente vai explicar isso ao longo aqui dessas dúvidas que eu vou tirar. E ele, então, ele vai ser concedido durante esses 3 meses. O valor, então, é de R$ 600. Para que a pessoa tenha direito a esse benefício, ela precisa atender a alguns requisitos, e esses requisitos, eles têm que serem atendidos ao mesmo tempo. Então, a pessoa, para ter direito, em primeiro lugar, ela precisa ter mais de 18 anos, estar desempregado ou exercer atividade na condição de microempreendedor individual, que é o MEI, contribuinte individual da Previdência Social, trabalhador informal e, importante, pertencer a uma família cuja renda per capita seja de até meio salário mínimo ou renda familiar de até R$ 3.135, que é o valor de 3 salários mínimos. Então, a primeira coisa é atender a todos esses requisitos para que você possa fazer o requerimento desse benefício. E aí, então, quem é que não tem direito, né? Então, já vamos deixar isso muito bem claro. Se o trabalhador está se ele trabalha de carteira assinada, ele não terá direito ao benefício emergencial. Se, como eu falei, a renda tem que ser até 3 salários mínimos, então, acima de 3 salários mínimos, também não terá direito ao auxílio emergencial. Se está recebendo seguro-desemprego, também não tem direito ao auxílio emergencial. E ainda a pessoa que está recebendo benefício previdenciário, benefício assistencial, a não ser o Bolsa Família, também não terão direito a receber este auxílio. E ainda, quem teve rendimento tributáveis, como salário, aluguel, pensão, acima de R$ 28.559,70 em reais, R$ 28.559,70 em 2018.
Então, se ao final de 2018 você teve renda tributável acima desse valor, também não terá direito ao benefício emergencial. Quanto tempo vai durar esse benefício assistencial? Como eu já falei, ele dura por 3 meses, então, abril, maio e junho. Esse pagamento, o governo tinha definido que seria da seguinte forma: os primeiros que receberiam o benefício seriam aqueles que estão no cadastro único, depois aqueles que fizessem o cadastro naquele aplicativo que ele criou na Caixa Econômica Federal, e em terceiro lugar, as pessoas que recebem o Bolsa Família. Então, seria nessa ordem. Só que o que está acontecendo? Esse calendário que o governo definiu, eles não estão sendo cumpridos justamente porque o sistema disponibilizado pelo governo não funciona adequadamente. Então, a pessoa faz o cadastro, vamos dizer, a pessoa não está no cadastro único. Ela faz o cadastro no site da Caixa ou nesse aplicativo que ela disponibilizou e fica muito tempo lá em análise. Então, a gente está vendo aí as filas, porque a pessoa precisa ir a uma agência para saber o que está acontecendo, porque ela não está conseguindo receber o benefício naquele calendário que foi definido pelo próprio governo. Então, quem já recebe Bolsa Família tem direito ao auxílio emergencial? Sim, conforme eu já falei aqui, quem tem direito ao Bolsa Família tem direito a receber o benefício, e ele vai ser da seguinte forma: se o benefício do Bolsa Família for menor do que o benefício assistencial, que é de R$ 600, ele vai receber o benefício assistencial. Mas se o valor que ele recebe é maior do que o benefício emergencial, então ele vai continuar recebendo o Bolsa Família conforme ele já recebe. Todo desempregado vai ter direito ao benefício emergencial? Não, gente, como eu já falei, mesmo a pessoa desempregada, ela tem que atender todos aqueles critérios que eu já falei: ser maior de 18 anos, ter aquela renda per capita ou aquela renda familiar de até 3 salários mínimos, ou a renda per capita de 522,50, que é o valor da metade do salário mínimo. Então, tem que atender todos aqueles requisitos que eu já falei. Não é todo desempregado que tem direito a receber o auxílio emergencial. Quem está com Bolsa Família cortado deve fazer o cadastro ou o auxílio vai para a conta do Bolsa Família? Essa aqui é uma dúvida muito frequente. Se você teve o seu Bolsa Família cortado, o que você deve fazer é saber se você ainda continua no cadastro único. E você tem que estar lá até o dia 2 de abril passado. Então, e aí, como é que você vai saber se você está ou não no cadastro único? O governo, ele disponibilizou o site do cadastro único para você fazer essa conferência. Então, você vai, eu vou deixar aqui, aliás, já está aqui no YouTube o link para você fazer essa conferência, se você está ou não no cadastro único. Então, já está aqui o link para você conferir. Se você estiver cadastrado, mas tem direito ao auxílio, você poderá, se você não estiver cadastrado, mas você, com base naqueles requisitos, você vê que você tem direito ao auxílio, aí você tem que se cadastrar nesse novo cadastro lá da Caixa Econômica Federal. Eu já coloquei também aqui para você o link para você fazer esse acesso lá no site da Caixa e se cadastrar. Esse link já está aqui também para você fazer isso. Como sei se estou no cadastro único? Então, é isso que eu falei, você vai verificar se você está lá no cadastro único, mas importante, o governo não disponibilizou esse link, esse
site do Cadastro Único para você se cadastrar no Cadastro Único. É só para você conferir se você está ou não ainda cadastrado. Quem recebe pensão, aposentadoria ou outro benefício do INSS, você não tem direito a receber o benefício emergencial. Então, não pode receber o auxílio, mesmo que atenda todas as condições. Se você recebe pensão, se você recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício da Previdência Social, você não tem direito a receber o auxílio emergencial. Aqui, você precisa observar o seguinte: se você recebe uma pensão, mas na sua família tem outras pessoas que se enquadrem naqueles requisitos, essa pessoa ela pode fazer o requerimento desde atendido aqueles requisitos: idade, renda, não ter carteira assinada, não ter recebido aquele valor de R$ 28.559,70 ao longo do ano de 2018. Então, sempre observe os requisitos para você saber se você se enquadra ou não para ter direito a receber esse benefício assistencial. Quem recebe BPC? Aí vamos lá para as pessoas que são pessoas com deficiência. Muitas dúvidas eu tenho recebido de pessoas que querem saber a respeito da pessoa que recebe o BPC ter direito ou não ao auxílio emergencial. Nos outros vídeos eu já tinha falado isso, que a pessoa que recebe o BPC, ela não tem direito a receber o benefício emergencial. E aí muita gente me perguntou: Leide, mas eu sou responsável pelo meu filho, eu posso requerer o benefício? Sim, desde que você atenda aqueles requisitos. A pessoa que é a dona do BPC, que é o beneficiário do BPC, ela não pode, mas outros membros da família, desde que atendidos aqueles requisitos, podem requerer o benefício. E aí tem que ver se está no cadastro único, faz aquela conferência lá no site, para saber se está inscrito no cadastro único. Se não tiver, aí vai fazer o cadastro no novo site lá da Caixa, porque o cadastro único ele não está disponível agora para você se cadastrar. Então, é a mesma coisa, né? Tanto para quem recebe benefício da Previdência, quanto para quem recebe o BPC, a própria pessoa não pode, mais outro membro da família, desde atendidos os requisitos, ele pode fazer esse requerimento. Quantas pessoas da família podem receber o benefício emergencial? 2 pessoas. Então, vamos lá. Se a família é formada, a chefe da família é uma mulher, e ela não tem companheiro, e ela não tem não é casada e nem tem um companheiro, ela é a chefe da família e ela tenha dependentes menores de 18 anos, ela vai receber, ao invés dos R$ 600, ela vai receber R$ 1.200. E mesmo assim, se mais algum membro da família tiver dentro daqueles requisitos, ele também pode requerer. Então, nesse caso, o valor do benefício pode chegar a R$ 1.800, que são os 1.200 da mulher, que é chefe de família, mais os R$ 600 dessa outra pessoa da família, que pode vir a ter esse direito. Se ela não for essa chefe de família, 2 membros da família podem receber. Então, aí, a família pode receber R$ 1.200. Se tiver só ela na família, e ela for a chefe de família, ela pode receber os R$ 1.200. Então, é isso. O benefício pode ir de 600 a 1.200, se for a chefe da família mulher, e a 1.800 se nessa família onde ela é a chefe de família tiver mais uma pessoa
que possa receber esse valor. E aí, muitas outras perguntas eu recebo, né? Quem está na fila, na espera do BPC, tem direito ao benefício emergencial? Ela vai receber, nesse caso, um adiantamento do que seria o BPC. Então, vamos dizer, você deu entrada, estava esperando a perícia, você ser chamado para fazer a perícia. E aí veio esse benefício emergencial. O governo, ele já sabe que você deu entrada nesse benefício, que você está lá na fila do INSS, e então ele vai lhe adiantar o valor de R$ 600. Você vai receber isso automaticamente, você não precisa mais fazer cadastro nenhum. Se o seu benefício for concedido depois que o governo analisar o seu pedido definitivamente, se ele for concedido, então você vai receber a diferença, porque o valor do seu benefício é de um salário mínimo. Então você vai depois receber essa diferença entre o benefício, que é de 600, para o valor do salário mínimo. Se o seu benefício não for concedido, você não terá que devolver esse valor que você recebeu. Então, é isso. Então, você vai receber uma antecipação do que seria o seu benefício. Quem é pai de criança com deficiência, pai ou mãe de pessoa com deficiência, tem direito ao benefício? Eu recebi muito essa pergunta aqui, muitas mães querendo saber se elas também poderiam fazer o requerimento. Podem fazer o requerimento, porque o benefício é da pessoa com deficiência, mas sempre lembrando que tem que atender aqueles requisitos lá que eu venho falando. Quem aguarda o auxílio doença tem direito ao auxílio emergencial? A mesma lei que criou o auxílio emergencial, ele diz que quem está aguardando o auxílio doença, ele vai receber o valor correspondente a um salário mínimo, porque esse seria o valor do auxílio doença. Então, ele, ao invés de receber os R$ 600, ele já vai receber a antecipação do auxílio doença no valor de um salário mínimo. Aí complementa, para os requerentes do benefício do auxílio doença, durante o período de 3 meses, ele vai receber essa antecipação, ou até a realização da perícia médica. Então, se a perícia médica for realizada antes de terminar os 3 meses, aí você já vai receber definitivamente o seu auxílio doença. E aí, como será feito o pagamento? Muitas dúvidas, né, com relação a esse pagamento. Aí o governo definiu a seguinte forma de fazer esse pagamento. Para quem recebe o Bolsa Família, a pessoa vai sacar lá com aquele cartão do Bolsa Família, normalmente, lá onde você tem a sua conta do Bolsa Família, você pode fazer o saque com o mesmo cartão do Bolsa Família e também naquelas datas que você já recebe o Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte das famílias cadastradas no CAD Único, será pago na conta poupança da Caixa ou em conta do Banco do Brasil. E para quem não tiver conta nem na Caixa nem no Banco do Brasil, o governo vai abrir, já está abrindo para essas pessoas que já deram entrada, essa conta digital, social. Então, o governo vai abrir automaticamente essa conta, ela não terá nenhum encargo, só que você não pode fazer a retirada em dinheiro, você terá que transferir esse valor para uma outra conta. Tem coisas assim que a gente não entende muito, por que o governo centralizou aqui em Brasília, centralizou no governo federal, todo esse processamento desse auxílio emergencial. A gente sabe que o cadastro único é feito pelos CRAs, descentralizado por todo o Brasil, nas prefeituras, e aí, logo no início, a gente viu aquelas filas gigantes, porque as pessoas, o próprio governo, ele
acho que pensava que todo mundo tinha CPF, né? E a realidade não é essa. Muitas famílias são excluídas de tudo. Então, aí começou com aquela fila imensa, onde as pessoas tinham que fazer a sua regularização, a regularização do seu CPF. Quando o governo poderia ter utilizado o NIS, que é aquele número de identificação social, que é um número que a maioria das famílias tem. E mesmo assim, deveria ter feito com que essas famílias que estão totalmente excluídas do processo, de todos os benefícios, que elas, de alguma forma, elas tivessem acesso a esse benefício, mas não é isso que a gente está vendo, né? Então, perdeu-se muito tempo com essa regularização do CPF, até que a Receita Federal, ela decidiu regularizar automaticamente lá os CPFs. Então, foi um tempo enorme que se perdeu, as famílias precisando desse dinheiro, porque como é que vai comprar comida se o benefício emergencial não sai? Então a pessoa começa a ficar angustiada. Então, no momento onde a recomendação é para que as famílias fiquem em casa, que se protejam, as famílias com deficiência, que não podem sair de casa, que são do grupo de risco, como é que a gente deixa que essas pessoas tenham que ir para uma fila, dormir em fila, para que possam resolver como receber esse dinheiro? Então, são questões que poderiam ter sido evitadas, terem sido pensadas de uma forma mais descentralizada, com a participação dos estados e dos municípios, para que esses benefícios chegassem o mais rápido possível a todas as famílias que precisam suprir as necessidades básicas dessas famílias. Tem uma pergunta aqui da Jaque Barreto. Eu trabalho de doméstica, estou sem trabalhar esses dias. Tenho o direito de receber meu salário? O salário, coloca aí, Jaque, se você quer saber do salário ou do benefício emergencial, tá? Mas ela colocou o meu salário. Bom, então vamos lá. Se for o benefício, você tem que ver lá a questão da idade, a questão da sua renda, da renda familiar, da renda per capita. Então, você tem que ter mais de 18 anos, estar desempregada, pertencer a uma família com renda per capita de meio salário mínimo, que é R$ 522,50, ou uma renda familiar de 3 salários mínimos, que os 3 salários mínimos dá um valor de R$ 3.135. Então, você tem que ver se você se enquadra em todos esses requisitos para você fazer o seu requerimento, tá bom? Aí você tem que fazer o cadastro lá no site da Caixa, e se não tiver a conta e conta em banco, aí quando você faz o cadastro já é possível você pedir para fazer a sua conta digital social lá, e a Caixa já faz essa conta. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Por gentileza, Luciano, por gentileza, dê uma resposta, por gentileza. Quem já recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial tem que fazer o cadastro começando a partir do primeiro aplicativo, auxílio emergencial. Se você já recebeu a primeira parcela, já está tudo certo. Então, você vai receber mais 2 parcelas. Então, se você recebeu a primeira parcela, é porque o seu cadastro está feito. Então, agora é aguardar as outras parcelas. Uma informação importante: quem ainda não fez o cadastramento, quem ainda não fez esse pedido, aí não sabe se está no cadastro único, primeira coisa, vai lá, eu deixei o link aqui, você vai lá, consulte no cadastro único se você está cadastrado até dia 2 de abril. Se você não tiver, você vai fazer o cadastro lá no site da Caixa,
E mesmo que você não tenha feito o mês que passou, você vai receber as 3 parcelas, independente da data que você faz o seu cadastro. Então, quem faz o cadastro, ou quem já fez, ou quem vai fazer agora, ou vai fazer mais no futuro, mesmo assim você terá direito a receber as 3 parcelas. Marido e esposa desempregados também recebem ou só um da família? Vai depender da renda da família, Cádija. Vai depender da renda da família. Se os dois se enquadrarem naquela renda, naqueles requisitos, os dois podem receber. Mas aí sempre você tem que observar os requisitos para um e para outro. Porque o máximo para receber são 2 pessoas por família. Eu acho, Del, aqui está fazendo uma observação. Eu acho que deveriam ter manobras para acabar com aglomerações em filas para receber esse auxílio. Por aqui na minha cidade já teve o primeiro caso confirmado do vírus e agora que vai espalhar mesmo. É isso que a gente vem falando. Então, o que que as pessoas fazem? Por que que elas vão para a fila? Elas fazem o cadastro e o cadastro fica 15 dias em análise. E aí elas começam a ficar ansiosas. Por que que está em análise? Então, elas acabam indo para a fila para saber por que que o cadastro continua em análise por tanto tempo. Então, o que acontece é que realmente os sites que foram desenvolvidos, eles apresentam problemas e as pessoas não conseguem resolver as questões através da internet. E o que elas fazem? Elas precisam ir a uma agência da Caixa. Então, já que elas precisam ir à agência da Caixa, a Caixa Econômica ela tem que proporcionar as condições para que a pessoa não se contamine. Fazer o distanciamento ali na fila. Hoje até eu vi em uma cidade onde bloquearam as ruas perto de uma agência e fizeram o distanciamento. Então, várias pessoas, tinham muitas pessoas na fila, mas atendendo a uma distância razoável para que essas pessoas não se contaminem. E dentro da agência da Caixa também tem que ter todo esse cuidado e esse distanciamento também lá dentro da agência, porque o que a gente tem visto são aglomerações, as pessoas juntas, sem o uso de máscara, correndo risco de se contaminarem, ao invés de receber o benefício, ir lá e contrair o vírus, que é gravíssimo isso, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Tem mais alguma pergunta aí? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Muita gente me fala assim, Leide, eu conheço uma pessoa que recebe aposentadoria e recebeu o benefício. Gente, é possível que isso aconteça, porque o sistema, ele cruza os dados, mas a gente está vendo que ele não está funcionando 100%, até por esses relatos de que as pessoas falam, né, que não conseguem, que ficam em análise por muito tempo. Então, provavelmente, isso vai acontecer, né, de alguém receber indevidamente. Mas o que está na lei é que se a pessoa recebe um benefício da Previdência ou recebe outro benefício de transferência de renda, como o BPC, essa pessoa não terá direito a receber o benefício emergencial. Mas a gente vai ver casos assim, porque o próprio site é provável que ele não consegue cruzar todos esses dados e essas falhas acabam acontecendo. Mas aí não tem como a gente falar sobre isso, por que que isso aconteceu. E pode ser também que a pessoa pensa que a outra recebe uma pensão, mas quem está recebendo o auxílio emergencial não é ela própria, é outro membro da família. Então a gente não pode também julgar e falar assim especificamente sobre cada caso, né? Tem muitas perguntas que as pessoas me fazem, assim, diretamente, querendo resolver aquele caso concreto dela ali, aquela situação que ela está vivendo,
mas nem sempre eu posso responder. Até por isso que eu resolvi falar, assim, de uma forma mais geral aqui sobre essas dúvidas, porque eu, como advogada, eu não posso resolver o seu caso específico. Então, eu falo sobre o direito de uma forma geral, como é que você e todas as outras pessoas podem agir para tentar resolver, mas eu não posso resolver a sua perguntinha ali, o seu caso específico, tá bom? Então, às vezes, eu deixo de dar algumas respostas, porque eu não posso entrar muito nessa questão sua pessoal. Como profissional do direito, a gente tem algumas regras que estão no nosso código de ética e que eu não posso fazer, porque aí eu estou descumprindo essas normas, tá certo? Boa tarde, a Ana Carolina. Boa tarde, eu sou mãe solteira, estou desempregada desde janeiro e não recebo o seguro-desemprego. Fiz o cadastro, não fui aprovada 2 vezes. Como devo recorrer? Ana Carolina, provavelmente você tem que conferir os requisitos lá. Dá uma conferida lá para você tentar entender por que que você o seu cadastro não foi aprovado. Porque se você está desempregada e você. Pode ser por conta da renda da família. Então, aí você vê direitinho aí os requisitos para receber o benefício, para ver por que que o seu cadastro não está sendo aprovado. Você não recebe o seguro-desemprego? Você não fez o pedido do seguro-desemprego? Você tem essa possibilidade também, né, de requerer o seguro-desemprego. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Essas perguntas mais gerais vocês podem colocar lá. Eu deixei, como eu falei, o link tanto para você conferir se você está no cadastro único, quanto para você fazer o cadastro na Caixa. Deixei aqui já no YouTube para você ter esse acesso mais fácil, tá bom? E então a gente se vê amanhã novamente, às 3 horas. E não deixe de curtir essa live, de compartilhar com os amigos. Ela fica no ar sempre, as lives ficam no ar por 24 horas. E também comece a me seguir, quem ainda não me segue, lá no Instagram, tá bom? E a gente se vê amanhã às 15 horas. Tchau, tchau.